Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Estamos de volta para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e principalmente no que tange a responsabilidade da igreja em missões. Hoje nós vamos falar na 10ª lição, a igreja local e missões. O texto básico encontra-se em Efésios 3, 10 e 11. Para que agora pela igreja a multiforme soberania de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, meus irmãos, a lição, como eu disse, de hoje é muito importante, porque nós temos que entender a função da igreja local. A igreja local não foi incentivada e criada por Deus, por Jesus, para apenas ter reuniões domingos, quarta-feiras, quinta-feira ou qualquer outro dia. Não, ali é para ter a reunião, sim, mas para se movimentar para fazer missões. O autor da lição é o pastor David Alan Brown. E nesse estudo nós vamos discorrer sobre 2 assuntos importantes para a igreja: igreja comunidade e igreja cada crente. Neste rápido estudo queremos abordar assuntos que levarão a igreja local a sentir grande alegria e responsabilidade de participar da obra missionária. Esperamos que haja um despertamento missionário no seio da nossa igreja, começando do coração de cada um, irmão. Para fazer isso, é preciso entendermos, em primeiro lugar, as bases, o alicerce da obra missionária. Primeiro ponto, o que é missões? Nas leituras bíblicas que coloquei no WhatsApp, no grupo da igreja, dá para quem leu tudo, vai entender melhor essa reflexão que estamos fazendo hoje. Ao conhecermos o nosso Deus por meio de Jesus Cristo e estudarmos a sua palavra, descobrimos que a iniciativa missionária é dele. Desde que o homem caiu em pecado, desobedecendo a ordem do Senhor, em Gênesis 3, é desejo de Deus resgatar o pecador. Ele chamou Abraão para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão seria o pai de uma nação missionária, mensageira de Deus para todas as nações. Israel foi escolhido para ser o canal por meio do qual Deus alcançaria o mundo. Gênesis 18, capítulo também 22, 18, em Êxodo 19, de 4 a 6. Os salmos nos inspiram a convidar todos os povos para louvarem a Deus, declaram a sua glória e salvação a todos, a fazerem conhecidos os atos poderosos de Deus entre as nações. Uma das mais importantes mensagens dos salmos é a de que tudo o que tem fôlego deve conhecer e adorar o único Deus. Podemos ver isso nos Salmos 2, 8, Salmo 67, 1 e 2, 86, 9 e 10, o Salmo 100, versículo 1 e o 150, versículo 6, e outros que, na mesma linha, apresentam o que nós devemos levar o povo a agradecer a Deus, a louvar a Deus, porque Ele é que nos dá tudo. O centro das mensagens dos profetas é o pensamento de que a justiça, o amor e a misericórdia de Deus
se estendem por intermédio do servo Israel a todas as nações. Que a missão de Israel é de ser sacerdócio real e servo para os povos da terra. Isaías 42:1, Isaías 49:6, Abacuque, Miqueias, Joel, Sofonias, Obadias e outros profetas, todos enfatizam a mensagem missionária, a responsabilidade do povo de Deus em ser uma nação missionária. O Antigo Testamento não contém missões, mas há do verbo haver, missões em ação. Podemos ver desde Gênesis até Malaquias que o propósito de Deus é anunciar seu amor e sua mensagem de salvação a todos os povos. Chegando agora ao Novo Testamento, Jesus transfere esta responsabilidade para a sua igreja, a nova nação santa, narrada em 1 Pedro 2:9. Compare com Êxodo 19:4-6 e vejamos que as palavras de Cristo nas referências que chamamos de a Grande Comissão, as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Mateus 28:18, Jesus se apresenta como rei a quem foi dado o poder. Ele manda seus discípulos irem fazer discípulos de todas as nações. Notemos que o imperativo está no sentido contínuo. Devemos sempre ir e continuar fazendo discípulos. Toda a obra redentora de Jesus realiza-se agora no envio de sua igreja ao mundo para proclamar as boas novas. Notemos bem que a obra é de Jesus, o poder é dele e a garantia está na presença dele conosco até a consumação dos séculos. O Novo Testamento está recheado do ide de Jesus, da ordem para levar a mensagem a todas as nações. Marcos 16:13-18, enquanto Mateus, a ênfase está nas nações, Marcos é mais específico ainda e nos manda pregar o evangelho a toda criatura. Quem é que nos manda? Jesus. Marcos foi apenas o que escreveu. Lucas 24:44-48 é apresentado o conteúdo da mensagem, o que deve ser pregado, baseado nas Escrituras, enfatizando Jesus, sua morte e ressurreição. Ele demonstra que o arrependimento e a remissão dos pecados são essenciais e são para todas as nações. Disse Jesus: vós sois testemunhas destas coisas. É para nós revisar a nossa maneira de viver como cristão. A mensagem não é para ser pregada de qualquer maneira, é para ser pregada conforme está nas Escrituras. João 20:21-23, Jesus identifica os discípulos com os propósitos do Pai. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra envio está no sentido contínuo, já foi dito agora há pouco, porque Jesus está sempre enviando. Jesus aqui, como em outros lugares, enfatiza a necessidade do poder do Espírito Santo. Sem ele, a obra missionária não pode ser feita. A obra é feita com o poder do Espírito Santo. Respondendo então à pergunta, o que é missões? Podemos dizer que missões é obedecer à ordem de Jesus, levando a mensagem do Evangelho a todos os povos, nações e criaturas, fazendo discípulos e plantando igrejas, agindo somente no poder e orientação do Espírito Santo. O livro de Atos é a narração do primeiro período missionário. Quem faz missões? Já mencionamos que no Novo Testamento Jesus entregou a obra missionária à sua igreja.
está implícito que ele deu a tarefa à igreja toda. Entenda isso, é muito importante. Missões é tarefa da família de Deus, do seu povo. A tarefa é tão desafiadora que implica a inclusão de todos os crentes. Nenhuma igreja pode, do verbo poder, omitir-se. Nenhum crente pode negar sua responsabilidade. O propósito de Deus na igreja é missões. Ela tem que manifestar ao mundo a sabedoria e a glória de Deus. Ela é o canal da propagação dos seus eternos propósitos em Jesus Cristo. Ela é transmissora da mensagem salvadora do Evangelho. Verifique aí em Efésios 3, 10, 11. É importante que a igreja manifeste não somente a mensagem de Deus, mas também a presença de Deus. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que chamava a atenção e causava impacto pela presença de Deus na vida dos seus seguidores. Podemos ver que a igreja no primeiro século crescia porque os crentes demonstravam transformação de vida. Atos 2, 41 a 47 e 3, 32 a 34. Existe hoje em dia uma ideia de que a igreja precisa ser perseguida para que cresça. Esta ideia é contrária à ênfase do Novo Testamento, pois, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja foi perseguida porque crescia. Foi o crescimento que causou a perseguição, e não o contrário. A igreja não é lugar para covardes. Ela avança porque não tem o que temer. Perseguição, prisão, morte, nada disso impede a igreja crescer, pois ela atua sob uma ordem. Ide, fazei, eu estou convosco. Jesus prometeu estar presente na igreja que obedece e cumpre a grande comissão. A igreja que não se envolve nesta tarefa gloriosa não pode esperar a evidência do poder de Cristo no seu meio. A missão é para todas as igrejas. Algumas estão perdendo muitas bênçãos por não estarem envolvidas na obra missionária. Vamos ver agora algo que a gente tem que estar sempre pensando e se envolvendo. Responsabilidade e privilégio da igreja local. Elas variam tanto em número de membros, poder financeiro, nível intelectual, etc. Mas já confirmamos que todas as igrejas têm a mesma responsabilidade e o mesmo direito às mesmas bênçãos e privilégios. Jesus não condicionou a grande comissão ao tamanho da igreja, ou poder financeiro ou intelectual, mas deu a responsabilidade. Podemos ir mais longe, enfatizando que missões é responsabilidade de cada crente. Cristo deu a ordem missionária à igreja. A igreja não é o templo. Jesus disse que o templo não ficará pedra sobre pedra. E não ficou aquele de Jerusalém, não vai ficar nenhum outro durante todo o resto da vida, depois que a igreja for assunta aos céus. Para se entender melhor isto, vamos ver o que diz Atos 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não se acovardaram, foram perseguidos e saíram, botaram o pé na estrada e aonde ia passando, encontrando com o povo, eles pregavam a palavra. Uma das falhas do passado foi a falta de visão missionária dos nossos seminários. O estudo missionário de missões era somente para os vocacionados, ou seja, aqueles futuros missionários, que já amavam missões. Os pastores que iam pastorear as igrejas que os sustentariam saíam dos seminários sem nenhuma visão
a respeito e, consequentemente, não levavam as igrejas a se envolverem com a obra missionária. Se missões é a tarefa principal da igreja, como podemos entregar obreiros às igrejas sem terem estudado missões? Felizmente, este quadro já mudou, ou pelo menos está mudando. Devemos nos preocupar em saber que 1/3 da população do mundo, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, ainda espera ouvir as boas novas pela primeira vez. Para que eles sejam alcançados, a igreja local deve buscar informações junto às agências missionárias. No nosso caso, temos a Junta de Missões Mundiais. Ou seja, procurar informar-se como ela pode chegar aos não alcançados. Quem são os missionários que estão no campo? Quais os campos a serem alcançados ainda? Quais as condições em que os obreiros se encontram? Onde estão as portas que Deus está abrindo hoje? Meus irmãos, quem diria que há poucos anos os países do leste europeu estariam abrindo as portas para a entrada de missionários? Viviam debaixo da cortina de ferro e não podiam receber missionários. Um outro ponto é orando. Não podemos deixar de valorizar o grande ministério da oração a favor de missões. Sendo a igreja informada, orará por pedidos específicos, obreiros específicos. Deus opera poderosamente, responde ao clamor do seu povo, especialmente nos campos missionários, porque em oração estamos obedecendo a ordem dele. Estamos indo. Cada igreja deve ter pelo menos um missionário no coração, adotando-o para interceder, informando-se especialmente sobre o ministério e a vida dele, de sua família, das suas dificuldades e vitórias. A oração deve ser considerada a arma principal nas mãos da igreja para destruir toda oposição, abrindo portas para o evangelho triunfal da igreja do Senhor. A igreja local, por mais humilde que seja, pode ser um gigante no ministério da oração. O outro ponto é contribuindo. É um prazer e um privilégio participar do sustento daquele que deixou tudo para trás para cumprir a missão. O mundo aguarda a chegada do evangelho. As agências missionárias aguardam ofertas suficientes para enviar os vocacionados. Nós temos já de algum tempo o PAM, Programa de Adoção Missionário. Cada crente pode e deve contribuir com o que puder para o sustento de um missionário. Ou mais, uma agência missionária é simplesmente uma serva das igrejas, um órgão criado pelas igrejas para facilitar as próprias igrejas a obedecerem à grande comissão de Jesus. São as igrejas que sustentam a obra por meio de suas ofertas. São elas que oram em favor da obra. É das igrejas que o Espírito Santo chama os vocacionados para seguirem para os campos, como exemplo Paulo e Barnabé. Atos 13, 1 e 3, de 1 a 3, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impuseram sobre eles as mãos e os despediram para a realização da obra, né? São para as igrejas que os convertidos se dirigem após serem alcançados pela graça. O mundo espera ouvir a mensagem da graça de Deus. Aproximadamente, como já disse, 3 bilhões de pessoas ainda esperam serem alcançados. Isto é,
Possível porque Ele está conosco. Ele quem? Jesus. Mas para tal desafio, somente o esforço em conjunto de todas as igrejas será suficiente. Não permita que a nossa igreja fique de fora. O que é missões? Quem faz missões? Qual o propósito de Deus para a vida da igreja? Porque missões é tarefa de todos da igreja e todas as igrejas. Como a igreja pode ajudar e participar de missões? Qual é a importância da informação missionária? O que pode fazer a oração pela obra missionária? São essas perguntas que tem que ficar martelando na nossa mente para aprendermos a sermos também o missionário. Muito mais ainda há de se falar sobre a responsabilidade da igreja local e de cada crente em cumprir a missão. Meus irmãos, eu ainda fui pesquisar e verifiquei algo muito importante para nós. Reflexões sobre a obra missionária. Eu, pelo menos de umas 40, eu peguei para talvez aqui umas 20 ou 20 e poucas. Primeiro, a quem enviarei? Uma outra, coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. Pastor Edson Queiroz, aquele que escreveu a lição a passada, a número 9. Uma terceira, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo, o dono da obra. 4, não creio em método de fundar igrejas, mas sim em levar almas a Cristo, pois não plantamos florestas, mas sim árvores, e estas vão formar florestas. Vidas salvas formam as igrejas. Zeca Tainá, pastor turco. Mais uma. Será que chamada é quando uma porta se abre onde a igreja está estabelecida? Ou é o comando de Jesus para ir a todas as nações, principalmente onde não há igreja, ou ela é muito pequena? David Botelho. Chamada a uma questão de obediência ao ide de Jesus e a todas as nações, incluindo todos os povos não alcançados pelo Evangelho. O mesmo David Botelho. É justo uma igreja de 1000 membros ter 20 obreiros, enquanto cada 1 milhão de muçulmanos tem só 2,8 missionários transculturais? Nós temos que pensar. A gente tem muita gente dentro da igreja. Tem igreja aqui que tem 40 pastores, fora outros que pregam a palavra também, mas estão ali sentados. Eu, quando estou sempre com eles, eu digo, não são, eles no momento eles não são pastores, eles são pastores no título, na carteirinha, porém é pastor quando está pastoreando. A 8ª, uma igreja pode considerar-se missionária quando investe mais de 50% de suas finanças em missões transculturais, pois a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Temos muitas outras, mas eu vou ficar apenas com mais umas 3. Nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. O missionário das regiões perigosas da China citou isso aí. Quem não ama missões transculturais deve começar a duvidar de sua salvação, pois é o diabo que odeia o término da tarefa de evangelização mundial, pois isso significaria o fim da sua obra. João Wesley disse certa vez, a minha paróquia é o mundo. Não é apenas o lugar onde eu tenho um púlpito para pregar, é no mundo inteiro. Uma igreja que não prega e envia pessoas para missões transculturais não está cumprindo plenamente o Evangelho de Jesus. Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é desobediência. Precisamos ir nós mesmos ou então enviar pessoas para
os confins da terra. Eu o desafio a adquirir a visão da grande colheita e ver como Jesus poderá mudar a cosmovisão e o futuro dos povos. Fred Nuckley foi quem disse esta palavra. E nós vamos agora para encerrar com uma que é fantástica esta afirmação. Os missionários nunca são pedintes, eles são embaixadores que nos dão a oportunidade de nos tornarmos parceiros como eles através da oferta de nossos dólares ou dos nossos cruzeiros ou dos nossos cruzados, dos nossos, todos os nomes, os vinténs de antigamente, né? Isso aí nós temos que fazer porque tornarmos parceiro com eles através das nossas ofertas, enquanto eles oferecem suas vidas. Evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem acreditar, que é missões. David Botelho falou de novo. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais próximos estivermos dele, mais nos tornaremos missionários com maior intensidade. O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para pregar. George Petras. Eu fui feito uma tocha de vida para arder e prefiro iluminar onde as pessoas estão morrendo nas trevas do que numa terra inundada de luz. Isto, um missionário que não pode ser citado o nome, porque ele é de um lugar que é proibido. A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar missionários e não pela capacidade de lotação dos seus bancos, dos bancos que possui. Isso quem falou é Rick Warren. Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. José Gonçalves dos Santos diz esta palavra dura, porém verdadeira. Esta geração, eu e você, só podemos alcançar esta geração para Cristo. Não será uma geração vindoura. Esta geração nossa que está morrendo só pode ser alcançada por nós. A missão da igreja é missões. Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa a sustentar as missões, você se opõe à vontade de Deus. Oswald Smith. Antes de alguém ouvir o evangelho 2 vezes, que todos o ouçam pelo menos uma vez. Somente quando a igreja cumpre sua obrigação missionária é que justifica a sua existência. Eu quero parar por aqui. Meus irmãos, se a igreja não for missionária, para que ela existe? Se a nossa função é cumprir a missão de Jesus, do ide por todo mundo e pregar o evangelho, então fiquemos com isso. Foi longo hoje, mas eu tinha que falar para completar, e esperamos vocês no próximo estudo, que será a lição 11, já estamos perto do final, e vamos aprender cada dia mais a fazer missões. Que Deus os abençoe. Amém. Chegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os passos que chegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está,
pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Rasga velas que recolhem joias de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. Perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te